Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez nas lives aqui às terças-feiras. Com temas sempre interessantes e desta vez um tema bem atual. Depois de 7 horas sem redes sociais e como é que ficou o relacionamento entre pais e filhos. É sobre isso que vamos falar um pouco. Quem for entrando, diga como é que foi estas 7 horas que passou sem redes sociais. Foi como eu, que passou um bocadinho ao lado. Tive assim algumas pessoas aliviadas, outras desesperadas e algumas só li depois os comentários no final de ter passado, no fundo, esta situação. Então, quem for entrando pode ir comentando e eu vou ler alguns dos comentários que vi, que achei muito interessantes e que vão servir de introdução a esta live. Então, 7 horas sem redes sociais, nem tudo é mau. Descobri que a minha filha mais velha já está no 6º ano. Esta foi uma publicação que eu vi e que depois vi várias respostas que diziam assim: não te queixes, eu descobri que tenho uma filha. Outro diz: eu descobri que tenho uma casa para arrumar. Eu descobri que até tenho uma pessoa em casa que até é fixe para se ter uma conversa. Havia outras pessoas que diziam: por mim todos os meses podia haver um evento destes, para não dizer por semana, por um mundo menos ecrâneo. Um trocadilho com ecrã. E esta pessoa é bem criativa. Vi outros comentários a dizer: eu descobri que tenho um marido. Outros que li 20 páginas de um livro e fiquei cansado. Eu descobri que tenho família. Foi lindo a quantidade de jovens que reencontrou os pais que já não viam há anos. Lindo. Mas a verdade é que isto é só uma realidade bem triste. Eu só dei conta no final do dia. Outro comentário: e devíamos ter continuado assim. E outro: agora vêm as retaliações dos telemóveis, aqueles que levaram pancada porque não estavam a funcionar bem. E alguém a dizer que muita gente a tirar-se da ponte. Bom, quem for entrando, boa noite, podem dizer de onde é que estão a ver e a dizer como é que foi para vocês estas 7 horas sem redes sociais. A verdade é que não precisamos de ficar tanto tempo sem redes sociais para perceber a importância que elas têm na nossa vida. Eu vejo como algo muito positivo. De outra forma, eu não estaria aqui nestas lives a trazer mais consciência, conhecimento sobre uma das áreas que eu considero pilares na nossa vida. E que é o autoconhecimento, porque tudo começa com uma pessoa, que somos nós. Então já há algum tempo que um autor que eu gosto imenso, que é o Augusto Cury, ele fala no spa. E o que é o spa? O spa pode ser aqueles sítios maravilhosos onde temos saúde pela água. Mas aquilo que ele fala do spa é algo que está muito enraizado já nos jovens, que é o síndrome do pensamento acelerado. E o síndrome do pensamento acelerado manifesta-se até pela velocidade que os jovens são estimulados com ecrãs. Mas não são só os jovens, como é óbvio, né? Às vezes eu dou por mim a observar na rua ou em restaurantes e muitas vezes vejo famílias inteiras, cada um com o seu telemóvel e completamente desconectados. Por isso é que algo não vai muito bem. E quando há este exagero de estado nas redes sociais, muita coisa acontece. Inclusive o estado emocional dos pais, dos adultos, daqueles que têm responsabilidades sobre crianças. E muitas vezes essa é a causa principal do problema de relacionamentos entre pais e filhos. Mais do que uma descoberta, é importante dar espaço ao diálogo, à comunicação,
e perceber nos comportamentos, porque cada comportamento é comunicação, aquilo que de facto está em evidência. E de facto o riso, o choro, as birras, os gritos são naturais e esperados em cada fase do desenvolvimento de uma criança. Os gritos diminuem os vínculos e desgastam os laços. Ao mesmo tempo, quando há esta desconexão, muitas vezes pode ser para evitar um ambiente que rejeita as ideias de alguém, ou não o vê ou não o valoriza. E, no fundo, tudo isto gera insegurança, abusos, depressão e até suicídio. Então, eu quero perguntar, imaginem como seria acender uma luz no relacionamento com os filhos e transformar conflitos em aprendizagem, crescimento e laços familiares fortes. Sem ser necessário haver uma quebra das redes sociais. Porque os laços familiares fortes são fundamentais para que uma criança ou um adolescente se torne um adulto confiante, seguro, autónomo e responsável. E aqui é importante também perguntar: será que eu me sinto confiante, segura, autónoma, responsável pelas minhas próprias escolhas? Porque muitas vezes os pais adultos sentem-se confusos, muito alterados emocionalmente e depois a descarga é feita no elo mais fraco, muitas vezes nos filhos, e de facto muitos pais sentem-se cansados e desgastados e acham que saber lidar com adolescentes é difícil. Sentem-se discos riscados sempre a repetir a mesma coisa e estão cheios de dúvidas se estão a fazer a coisa certa. Acham que a solução está na escola ou que basta esperar que os filhos cresçam e aprendam com os próprios erros. Certamente quem vai assistir já aconteceu, mesmo sem querer, repetir comportamentos com os filhos que a sua mãe fazia consigo e não gostava. Mas era mais forte do que conseguia controlar e quando se dava conta, ups, já estava e vinha o arrependimento e a pergunta do porquê. Porque de facto o desconhecimento das fases de desenvolvimento do ser humano, expectativas diferentes e não saber como o filho funciona estão na base destas situações. E muitas vezes a base maior é eu não sei como é que eu funciono. E se eu não sei como é que eu funciono, eu não consigo ver no outro a forma dele funcionar. Ou muitas vezes eu não funciono de determinada forma e não consigo conceber que o outro funcione de forma diferente. Então, além de tudo isto, as referências enraizadas da educação tradicional, baseada na violência, obediência e punição, fazem com que muitos pais acreditem que uma palmada na hora certa só faz bem. Eu também levei e não morri. Mas está provado pela ciência que gritos, violência e obediência desgastam, destroem os laços familiares e geram um abismo invisível nos nossos filhos que vão ter uma grave influência na vida adulta. E esta grave influência pode ter 3 pilares importantes e muitas vezes os pais estão a sofrer isso mesmo também, que é o pilar dos relacionamentos, da carreira ou da saúde física e emocional. E há cada vez mais famílias a sofrer porque pais e filhos não se entendem nem se conhecem. As taxas de bullying e suicídio aumentam sem que haja uma prevenção efetiva. Porque essa prevenção precisa de começar em casa, na família, desde pequeninos, no relacionamento entre pais e filhos, que são as primeiras referências que um ser humano tem. E, além disso, eu acho um absurdo quando se olha apenas para o conflito e não se olha para os envolvidos nem para as consequências. E para tudo isto há uma solução.
e há uma solução que eu apresento, que eu divulgo, que é inovadora, é personalizada e única no mercado da parentalidade e desenvolvimento humano em Portugal. E aquilo que eu gosto de falar com os pais é que fiquem tranquilos, porque não é nada complicado, nem prolongado no tempo, ou difícil de colocar em prática, porque o formato do corpo dos pais e dos filhos mostra o conflito que existe entre eles. O conflito e a resolução. É muito simples, com muito poucas perguntas e direto à raiz do problema. E podem ter a certeza que os conflitos com o seu filho vão transformar-se em aprendizagem e laços familiares fortes. E porquê? Porque é um método personalizado que coloca a pessoa no centro, valoriza o que cada pessoa tem e não aquilo que falta. Mostra o caminho leve para uma maior qualidade de vida e harmonia familiar. E é uma abordagem lúdica, objetiva, lógica, consciente e direta à raiz do problema. Aumenta o desempenho escolar, a confiança, a segurança emocional, a autoestima, a empatia, a conexão e a autonomia. E, no mínimo, reduz para uma sessão aquilo que normalmente pela terapia convencional leva 10. Além disso, eu dou garantia de resultados. E tenho vários testemunhos que já passaram por esta abordagem. E há uma que foi, além de ter sido eu a primeira, né? Eu testei tudo isto em minha casa. Eu costumo dizer que a minha casa foi o primeiro laboratório em que primeiro comigo, depois com a minha filha e com todos os restantes elementos da família. Mas tenho 2 casos que eu gostava de partilhar. Que é uma mãe com 3 filhos, que ela estava em conflitos diários com o filho do meio. Passou por esta abordagem e no final deixou o seguinte testemunho. A insensibilidade do meu filho sempre me assustou. As discussões eram diárias e ele não me obedecia. Depois de 6 meses passados por 2 psicólogos em grandes melhorias, procurei novas respostas que me levaram à descoberta de um filho incrível que eu não conhecia. As discussões acabaram e agora ele até colabora sem eu pedir. O comportamento na escola melhorou e o desempenho escolar também. Doutora Isabela Ribeiro acendeu uma luz nas nossas vidas. E podem pesquisar, foi uma das primeiras lives que fiz com a mãe e também com o filho, porque o maior avaliador do resultado, sem dúvida, é o filho, das mudanças que os pais têm, porque havia falta de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento de si mesmo, e quando eu não me entendo, é muito difícil entender o outro. E tenho outro testemunho de uma família composta por um pai, uma mãe e dois filhos, um de 14 e outro de 7, que dizem: agora todos nos entendemos e diminuíram as discussões. Foi um alívio que trouxe felicidade. E é uma nova adaptação com mais confiança, liberdade e certeza que estamos a educar da forma certa. Sem dúvida, quando a clareza chega à nossa vida, tudo fica muito mais simples, muito mais leve e muito mais conectado, porque não precisamos de estar longe para estar perto, nem estar longe de quem está perto. Então, se há alguma questão a colocar ou se quiserem partilhar como foi este apagão, esta live vai ser bem curta, porque o relacionamento entre pais e filhos melhora com a solução, com a abordagem que eu aplico através da análise corporal, avaliando cada um dos traços que nos compõem
Todos nós temos os 5 em diferentes percentagens e é isso que faz de nós a pessoa que somos. E por isso é que reduzimos para, à vontade, 10 sessões para uma daquilo que se faz na terapia convencional. E conseguimos dar respostas, porque o corpo de cada pessoa é a resposta que ela precisa. Muitas vezes ela não está a usar os seus recursos porque tem medo de vivenciar uma dor. E muitas vezes com as crianças isso é muito visível. Eu lembro-me que uma das primeiras vezes, eu ainda tinha começado a fazer a certificação em análise corporal há pouco tempo, eu encontrei uma amiga que o filho dela tinha um traço que não gosta de contacto. E ela queria obrigá-lo a dar-me um beijo. E fui eu que, olhando a criança, olhando o olhar dele, disse, não faças isso. O teu filho não gosta de contacto com pessoas desconhecidas, como é óbvio, não é? E mesmo com pessoas conhecidas, ele precisa do seu tempo de caverna. Então, eu dei-lhe um mais 5. E ele ficou assim a olhar para mim como que, ui, ela entendeu-me. E é de facto este alívio que nós podemos levar às pessoas, que nós podemos trazer para a nossa vida, de ter uma vida melhor, mais leve, sem estas dependências que muitas vezes são de várias ordens e que estão a pôr em desordem a nossa família e quem nós somos. Há uma frase que eu gosto imenso e que vou deixá-la como resumo desta live, que é: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. E para muitas pessoas o lar pode ser simplesmente ela mesma. Todos nós começamos com uma pessoa, a pessoa mais importante do mundo, que devemos ser nós. Então, mesmo para quem está aqui, quem assistiu até o final e quem vai ver depois a gravação, se identificou com alguma destas situações, se já procurou respostas com vários profissionais e não encontrou, então não perca mais tempo e contacte-me já pelo WhatsApp, que está na minha bio, para poder agendar uma sessão gratuita para eu compreender melhor a sua situação e esclarecer todas as dúvidas. Porque sim, há esperança, há respostas que eu encontrei para mim e eu posso encontrar agora para qualquer pessoa, seja a nível de relacionamentos. É isso que eu comecei porque de facto e aplico com um prazer enorme no relacionamento de pais e filhos, porque de facto é onde tudo começa. E é muito importante termos esta consciência, porque nenhum pai na sua consciência, nenhuma mãe na sua consciência quer prejudicar um filho, mas a verdade é que devido a tantas as influências da educação tradicional e de tanta falta de respostas diretas ao ponto, nós ficamos perdidos e aqui não vai haver perda de tempo. Então, contactem-me para ter um contacto mais próximo, para conhecer a vossa história, a vossa realidade e poder dizer como é que eu posso ajudar. Um beijinho grande para todos que assistiram e até à próxima live. Beijinhos e até à próxima.